Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite também para todos vocês. Estamos agora no mês de setembro, gente. Hoje, quinta-feira, primeira quinta-feira do mês de setembro. Quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Pois é, já iniciamos o mês de setembro, o mês da primavera. Pois bem, vamos à nossa correção hoje, nossa aula de geografia, né? Aí vamos passar para a correção, depois vamos relembrar aí todo o assunto que a gente vem falando já, né? Desde o comecinho da unidade, né? Há um mês atrás, mais ou menos. Então, a gente vai fazer a correção, depois a gente fala um pouco sobre o assunto e eu faço a continuidade, tá? Porque o assunto de geografia, ele é totalmente interligado. Um liga o outro, certo? Então, vamos lá. Correção da nossa atividade da aula de quinta-feira passada, que foi 26 de agosto. Hoje, quinta-feira, 2 de setembro. Então, peguem aí o livro de vocês, o nosso livro de geografia. Abram aí na página 80 para fazermos a correção. Então, na página 80, a atividade número 1 perguntava qual é a diferença entre os mapas antigos e os mapas atuais. Então, a diferença é que os mapas antigos não possuíam alguns detalhes, né, e algumas informações, como hoje os mapas nos traz, né? Quando a gente falou sobre legenda, a gente viu que antigamente nos mapas, nos primeiros mapas, não tinha essa facilidade, né, de ter a legenda para poder a gente conseguir fazer a leitura do mapa, nem tampouco os símbolos, né? Que ajuda bastante. Assim que a gente vê um símbolo, a gente consegue logo identificar do que é que se trata. Pois bem, então a diferença é essa. É que os mapas antigos não possuíam alguns detalhes e informações claras, como as que temos nos mapas atuais. 2. Escolha um símbolo e desenho para representar os elementos abaixo. Então, tinha aí escola, pátio, ruas movimentadas e árvores. Você deveria desenhar um símbolo para representar cada um desses espaços. Então, na escola, pode desenhar um prédio, né? E colocar o nome escola. O pátio. Geralmente no pátio tem os brinquedos, tem uma área verde, né? Tem lá o balanço, escorrega, alguma coisa desse tipo. Ruas movimentadas, uma pista, né? Uma rua lá com vários carrinhos um atrás do outro, bicicleta, moto. Faz aí o desenho. O espaço é minúsculo, então é um desenho só, né? Que represente esse espaço. E árvores, a árvorezinha, né? Desenhada. 3. Qual é a importância da legenda? A legenda é muito importante porque indica por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Então, a legenda é importante porque indica diferentes dados, né? E essa indicação ela faz através de cores diferenciadas, através de sinais, tá? Então, essa é a resposta e é exatamente a que está na definição do livro, tá? 4. O que são símbolos dos mapas e qual a sua função? Os símbolos são desenhos que aparecem nos mapas e que significam ou representam algo. Eles têm a função de informar os elementos que compõem um mapa. 5. Desenhe no espaço abaixo símbolos que você usaria para representar elementos de um mapa. Não se esqueça de escrever o que significa cada símbolo. Então, resposta pessoal novamente, né? Você ia desenhar aí símbolos que você usaria em um mapa para representar alguma coisa. Então,
algum lugar, né? Aí você usaria sua imaginação. Como o espaço é pequeno também, então não tinha como desenhar vários, né? Em sala desenharam 3, eu acredito. A maioria desenharam 3 símbolos só. Na página 81, atividade 6, faça a correspondência entre os mapas. Letra A, mapa de linha de metrô. Letra B, mapa de tesouro. Letra C, mapa de uma cidade. E letra D, mapa de um caminho. Então, você deveria relacionar aí cada um desses mapas às imagens, né? A letra A tá no cantinho aí, que é mapas de linha de metrô. Quem já andou de metrô já viu esse mapa assim no alto da porta, né? Letra B é o mapa do tesouro, é o que está embaixo. Letra C, mapas de uma cidade, né, que está todo amarelinho. E letra D, mapa de um caminho, um endereço, né, o mapa de uma rua. Pronto, então 80, 81 corrigida e 82, 7. Faça um mapa do caminho percorrido entre a sua casa e a escola onde você estuda. Então, era lá o caminho quando você sai de casa até a escola, como seria esse mapa? Resposta pessoal. 8. Agora faça um mapa entre a sua casa e algum estabelecimento ou espaço público em seu bairro. Então, o mapa da sua casa até a padaria, o mapa da sua casa até a praça. Tá? Então, usa aí a criatividade e daí tua resposta pessoal. 9. Circule na planta baixa os cômodos indicados abaixo. Um quarto de casal. Ele está logo aí, né, no comecinho de amarelo. Um banheiro. Tá lá embaixo. E a cozinha tá aí onde tem a mesa, tá? Uma mesa redondinha, né? Pronto. Então, fogão, ali os armários, a pia. Então, tá aí a parte da cozinha. Pois bem, durante esse início de unidade, né, a gente já falou sobre vários assuntos, né? Falamos sobre o sol, né? Falamos da importância da vitamina D no nosso organismo. Falamos sobre os cuidados que devemos ter, né, ao tomarmos sol. Aí falamos também sobre a lua. Falamos sobre as fases da lua, né? As 4 fases. Falamos sobre os movimentos, né, que a Terra faz. Falamos sobre o nascer e o pôr do sol, né? Nascente e o poente. Aí entramos na questão da representação de espaços. Aí a gente falou sobre os mapas, falou que um espaço a gente pode representar através de foto, né? Através de fotografia, através de mapas. Falamos sobre a rosa dos ventos, né? Falamos sobre a rosa dos ventos, sobre a planta baixa. E quando a gente entrou no assunto mapas, falamos sobre as partes dos mapas, né? Foi a nossa última aula, a aula anterior, de quinta-feira passada. Aí falamos da importância do título, da legenda, dos símbolos, da escala, da orientação espacial e a data. Por que cada um desses itens, cada uma dessas partes dos mapas são importantes. A gente viu tudo isso na última aula, né? Hoje, como o assunto é representação, espaço, né? A gente vai continuar falando sobre essa questão de representação de espaço, tá? A representação dos espaços tá aí na página 83 do livro de vocês, tá? 83. Então, pega o livro aí, após a nossa correção, né? A gente vai entrar aí no assunto, dando continuidade aí à questão da representação. Então,
Como vimos, os espaços podem ser representados de diversas formas. Fotos, desenhos, mapas, maquetes, entre outros. No caso das fotos, as mais utilizadas para a representação dos espaços são as aéreas, que é essa imagem aí, uma foto aérea, né? As fotos aéreas são as tiradas de cima dos espaços. Então, as mais utilizadas são as fotos aéreas e as de arquitetura, foto de arquitetura, que são as tiradas de um determinado local nos espaços, de maneira que os observadores possam ter uma ideia adequada de como é aquele espaço. Então, as fotos é um meio de representação dos espaços. Elas podem ser aérea, que é aquela tirada de cima para baixo, né? E podem ser a de arquitetura, onde vai bem mais próximo do local e faz essa foto para que quem estiver observando a foto consiga ver os detalhes que tem ali naquela arquitetura. Os desenhos podem ser feitos de diversas formas. Os mais comuns são as plantas baixas, que representam áreas menores, os mapas, que representam áreas maiores, dos espaços a serem representados. Então, tem aí ó, o desenho, a planta baixa e o mapa. Certo? Cada um deles é um tipo de representação, não é? E a gente já viu que o desenho é um tipo de representação e eles podem ter diversas formas, né? Essas duas aí, o mapa e a planta baixa, é o mais comum, tá? É o que a gente mais consegue visualizar, até no Google mesmo, quando a gente pede algum desenho de representação de espaço, aí já vem logo a planta baixa ou então o mapa. As maquetes são representações volumétricas dos espaços. Diferentemente das fotos e dos desenhos, que são representações em papel, as maquetes exploram o volume dos espaços. Então, o que isso quer dizer? Que quando a gente vê a foto aérea, ou a foto de arquitetura, ou a planta baixa, um mapa, a gente não tem noção do que tem ali exatamente naquele espaço. Quando a gente fala de maquete, aí ela vem com muito mais detalhes, né? Nessa imagem aí a gente pode ver um rio, né? Tem um laguinho, aí tem as casas, as árvores. Isso aí é a imagem de uma maquete, certo? Pois bem, como a gente está falando sobre representação, tem tudo a ver um assunto com o outro, tá? A questão da planta baixa a gente viu lá na aula, já tem uns 15 dias, a gente já vem falando já dessa questão da representação, né? A primeira que a gente viu foi a da planta baixa, quando eu pedi a vocês para que fizessem a planta baixa do quarto de vocês. Pois bem, aí já era o início da representação. Aí, na aula passada, a gente entrou nas partes do mapa, não é? Porém, a gente já vinha falando aí dos tipos mais comuns de representação. A gente sabe que hoje em dia, graças à tecnologia, à ciência, tudo tem ficado muito mais fácil para a gente, né? A gente consegue ver uma determinada rua só abrindo lá o aplicativo, abrindo o Google Maps, né? Abre o Google Maps, coloca lá o endereço, aí ele te dá um mapa e te dá as imagens de satélite, né? Que você pode ir caminhando lá na rua e achar o ponto que você está procurando. Então, isso é muito, muito, muito novo.
Porque, como a gente viu, as representações antigamente, né, eram feitas nas paredes ou então em peles de animais. E os mapas eram pobres de informações, não tinha nada que nos ajudasse a entender como era aquele local. Então, hoje em dia fica tudo muito mais fácil, graças à tecnologia, né, que nos ajuda muito. Hoje em dia, a gente pode tirar uma foto, né, e essa foto viraliza, não é isso? Porque o celular, ele vem hoje com uma qualidade de câmera que ninguém poderia imaginar que existisse. Então, até nisso, ajuda na questão da representação do local. Eu posso estar em algum lugar e querer que Brenda veja esse local. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar uma foto do local e enviar para ela junto com o endereço. Então, Brenda vai abrir lá a imagem. Se ela quiser, ela pode ir lá no Google, no Maps, colocar exatamente ali a localização e acompanhar o local, né? Ver aí o que é que tem nesse determinado local. Então, quando a gente fala em representação, a gente pode usar foto, podemos usar a planta baixa, que é uma forma também de representação. Podemos usar imagens de radares, podemos usar os mapas junto com sua legenda, não é? Para que eu possa fazer a leitura exata daquele local, né? Com todas as suas informações. E com isso, conseguir fazer uma boa leitura de um mapa. Então, hoje a gente pode pegar um mapa e conseguir decifrar aquele mapa exatamente com as informações que vem nele. Porque hoje está muito mais fácil de fazer essa leitura, né? A gente viu aí que existem vários tipos de mapas, né? É mapa para indicar tudo que você pode imaginar, certo? Temos mapa do desemprego, mapa da inflação. Constantemente víamos na TV o mapa da Covid. Hoje vemos o mapa da vacinação. Então, tudo que você puder imaginar, existe o mapa, tá? Pode existir, ou então alguém já fez esse mapa, né? A gente viu que quem faz as leituras dos mapas e quem interpreta, quem organiza, quem produz, né? Quem faz a preparação do mapa é o cartógrafo, né? Que estuda cartografia. Pois bem, falamos sobre foto aérea, foto de arquitetura, falamos sobre o desenho, né? Tem o desenho simples, desenho lá da casa. Aí eu posso fazer a planta baixa, que é a área interna dessa casa. Eu posso fazer um mapa, que é a área ao arredor da casa, né? Do desenho que eu havia feito. E ainda posso caprichar mais, deixar ela mais realista, com mais com mais. Grudou aqui, ó. Eu posso com mais detalhes quando eu faço a maquete, né? Aí na maquete eu posso colocar exatamente como é ali aquele espaço. Se eu estou falando da minha rua, eu posso montar lá várias casas, a rua e os detalhes que tem na minha rua. Então, ela vai ficar bem mais realista, né? Mas eu posso fazer dessa forma também. O que é que eu vou querer de vocês hoje? A gente ainda vai falar novamente sobre representação dos espaços, né? Que ainda é o nosso assunto da terceira unidade, para dar continuidade a essas atividades, tá? Então, hoje, nesta aula de geografia, que é a primeira do mês de setembro, né? Dia 2 de setembro. Então, na primeira aula,
do mês de setembro. Eu vou deixar para vocês apenas 2 páginas, tá? Porque o restante a gente vai concluir na próxima aula, dando aí juntando aí todos os assuntos, né, que fala sobre representação de espaço, para poder concluir o assunto, tá? Para poder a gente entrar num próximo aí, mas que tem tudo a ver com espaços, tá? Então, como atividade, para exercitar esse assunto, eu vou deixar para vocês a página 85 e a 86. Então, na página 85 eu tenho: observe as formas de representação dos espaços a seguir e escreva se é foto, desenho ou maquete, tá? Então, dá uma olhada com calma. A maquete, ela é bem mais realista, tá, gente? Então, dá uma olhada com calma e escreve aí dentro do retângulo se é foto, desenho ou maquete. 2. Ligue as formas de representação correspondentes ao mesmo espaço. Então, de um lado eu tenho as fotos, né, as imagens, e do outro eu tenho em forma de desenho, tá? Então, dá uma olhada e faz a correspondência aí, liga uma ao outro. Na página 86, eu tenho a atividade 3 só, que diz assim: analise as fotos e classifique-as escrevendo nos quadrinhos a letra correspondente. Então, eu tenho aí 6 fotos. Lá em cima eu tenho letra A, foto aérea, letra B, foto de arquitetura. Então, você vai dar uma olhada com calma em cada uma dessas imagens e vai colocar se é uma foto aérea ou se é uma foto de arquitetura, certo? Bem tranquila a atividade, porque a gente já vem mastigando aí, né, esse assunto já há um bom tempo aí, né? Há mais de 15 dias já, que a gente vem falando sobre representação de espaços. Vamos continuar com esse assunto, tá? Como eu disse a vocês, é o nosso assunto é um dos nossos assuntos da terceira unidade. Então, vocês vão responder essas duas hoje. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto e finalizar essas atividades, certo? Pois bem, hoje, quinta-feira, 2 de setembro, iniciamos aí o mês da primavera, né? Que dá uma esquentadinha a mais. A gente estava aí com chuvas diárias, né? Até chuva fininha mesmo, então em outros dias chuva muito forte, né? Que não era muito comum no mês de agosto, mas aí diante desse clima, né, que a gente está tendo, vem tendo aí essas alterações. Então, respondam essa atividade, a primeira do mês de setembro, hoje, quinta-feira, 2 de setembro. Respondam as atividades, leiam o assunto novamente, tá? Se tiver alguma dúvida, aí me pergunta, tá certo? Se você tiver alguma dúvida na resposta, ou então responde e acompanha a correção na próxima quinta-feira, certo? Aí acompanhou a correção, viu que está diferente lá, está fora do contexto, apaga, escreve novamente, não tem problema nenhum, tá? O importante é que vocês realizem a atividade. Errar, super normal, tá certo? O importante é que você tentou fazer a atividade. Então, volto com vocês daqui a pouco na nossa próxima aula, né, de língua portuguesa. Hoje teremos língua portuguesa e geografia. Então, daqui a pouco eu estou aqui com vocês. Cheiro no coração. Até a próxima aula.